Esta viagem da autocaravana tinha-nos levado até um local onde o principal foco é o automóvel, a Autostadt, uma atração turística que fica mesmo ao lado da fábrica da Volkswagen em Wolfsburg. Por aqui vão encontrar parques de estacionamento onde podem aparcar a autocaravana ou optar pela área de serviço. Se for esse o caso, aconselho que façam reserva. Para nós, o parque de estacionamento solucionava e pouco depois já entrávamos no principal pavilhão, que dá acesso a toda aquela exposição do mundo automóvel. A arquitetura modernista de todo este espaço é a primeira surpresa. Comprámos os ingressos e partimos à descoberta da história do automóvel. Vamos percorrendo vários pisos onde estão expostos os automóveis que marcaram esta história. Por aqui estão representados os modelos das muitas marcas que escreveram as páginas desta história que marcou o século XX e o XXI. Alguns dos modelos dos motociclos mais representativos dessa evolução também estão por aqui apresentados. Alguns destes modelos marcaram profundamente a época em que foram concebidos. Através do seu design inovador, houve marcas que se definiram como o expoente máximo da produção do mundo automóvel. Os modelos que deram início a toda esta história também estão por aqui representados. Ao percorrermos alguns destes espaços de memória, também avivamos a nossa, como o Mini. Quem não se lembra deste carro utilitário, ou o Citroën do chamado Boca de Sapo, o DS. E aqui à frente, aquele que preenchia as minhas ilusões da juventude, o Jaguar Type. Lançado em 1964, tinha eu 12 anos. Este modelo havia de acompanhar todos os meus sonhos da adolescência. E pensava, quando for um homenzinho, compro um destes. Bom, acho que ainda falta algum tempo para ser homenzinho, porque ainda não comprei nenhum. Outros sonhos tiveram aqueles que esperaram anos para ter um modelo destes. Lá mais à frente, aquele modelo branco, o Carmen Guia, chamavam-lhe o Porsche dos pobres, entre aspas, e ao lado, aquele que foi o mais icónico do século XX, o Volkswagen, e que simpaticamente chamávamos do Carocha. Algumas das peças expostas despertavam enorme curiosidade, como este estudo de design com base no Volkswagen Carocha. Este parque temático sobre o automóvel atrai mais de 2 milhões de pessoas por ano. Para além de falar sobre os automóveis, também tem muitos espaços que atraem os mais jovens, e muitos outros pavilhões que nos falam sobre as várias marcas que pertencem ao grupo da Volkswagen e que nos falam desde o início da concepção do modelo até à sua apresentação no stand destinado a ser vendido. A Cristina é que estava indecisa sobre qual o modelo a escolher. As marcas eram tantas. Por vezes era a cor do veículo que não gostava, outras vezes era o interior do carro que não apreciava muito. O que nós apreciávamos eram os silos alto onde estavam os automóveis destinados a serem entregues aos clientes. Mas chegava a altura de abandonar este grande stand de automóveis e continuar a nossa viagem. Cristina, como é que esta terra se chama? Salgister-se. Repete lá isso outra vez. Olha lá, diz lá outra vez. Agora sem te rires, vá. Salgister-se. É um palavrão. O teu inglês está cada vez melhor. Isto Isto é alemão, inglês, isto é isto é alemão, isto é alemão. alemão. Continuamos a nossa viagem a caminho do Cabo da Roca. Passámos por Wolfsburg e visitámos a cidade da Volkswagen, dos automóveis. O Autostad. Foi mais uma para a coleção. Já tínhamos visitado a da Peugeot, a da Michelin, da Ferrari. Esta foi a da Volkswagen. Não nos encheu as medidas, para sermos sinceros. Gostaste mais das outras, não? Da Peugeot? Gostei. Apesar que isto, segundo eles, não é? É um parque Um parque de diversões. É uma forma de a marca se ligar às pessoas e os miúdos poderem brincar. Bom, no que toca à história automóvel, gostámos mais da Peugeot, da Ferrari e da Michelin. Michelin gostámos muito. Quando visitámos o museu da Michelin, temos isso numa da nossa viagem à Suíça. Foi uma visita muito interessante visitar a fábrica de Michelin e o museu que está ligado a ela. Agora passaram por aqui uns indivíduos por mim de bicicleta e eu me levando da máquina. Lá vão eles por ali abaixo. Estamos num parque de estacionamento grátis, aqui na cidade de Salzgitter, junto de um rio
com uma marina aqui atrás, como podem ver. Se por aqui vierem, não se esqueçam de trazer o fato de banho. Esta área de serviço está muito próximo de uma praia fluvial. E por aqui existe um teleski onde podem testar as vossas habilidades para a prática deste desporto náutico. Ele é um artista. Ainda pensei que a Dona Cristina ia tomar uma decisão, mas não, afinal íamos continuar a viagem. E desta vez parqueávamos a autocaravana num parque de estacionamento que partilhávamos com os automóveis e grátis. Pela Alemanha e nem se encontram lugares como este. Grátis e com a possibilidade de se poder colher Agriões. Olha que vai aqui de Agriões. A história desta cidade remonta ao ano de 836, fazendo com que seja uma das mais antigas de toda a região. Localiza-se numa antiga rota medieval que atravessa toda a Westfália. A Alemanha é um dos países da Europa que muito nos agrada visitar. Estas localidades, ditas entre aspas mais pequenas, são plenas de charme e oferecem pormenores históricos muito interessantes. Passear pelas suas ruas é uma constante descoberta. E tudo está tão bem preservado que parece que foi construído ontem. E toda a sua história está bem documentada em muitos painéis que vamos encontrando ao percorrer estas ruas. E para todos aqueles que pensam visitar a Alemanha e não dominam o idioma alemão, mas falam um pouco de inglês, vão ver que o pessoal alemão é muito simpático. Estão sempre dispostos a dar uma opinião, um conselho, uma indicação. Podem ter a certeza que aquela imagem que havia do povo alemão ser um pouco frio tem-se desvanecido no tempo. E podem ter a certeza, viajar de autocaravana pela Alemanha é um prazer. Assim como um prazer é descobrir as suas afamadas cervejarias. Estamos aqui em Soest, a beber umas imperiais quer dizer, umas cervejas da Kronenbacher, e nem um tramoço, nem um amendoim, nem uma bebida, nada. Pelo menos um termocinho, não tem nada. Ele trouxe a emenda, perguntar se a gente queria comer bife. Não, são 5 da tarde, quem é que consegue comer bife? Bom, eles aqui jantam às 5h30, não é? Atrás de nós já está o pessoal a começar a jantar. Para nós é impossível, 5h30 nem pensar nisso. O que eu vos posso dizer é que estava muito melhor dentro da cervejaria cá fora, é que chovia. Mas isso não nos impedia de descobrir o local onde é feita a grande festa anual desta cidade. Com uma história que certamente será interessante descobrir enquanto por aqui vierem. Nós lá íamos procurando passar entre os intervalos da chuva. Visitámos a sua principal igreja, não se preocupem que não vamos mostrar mais imagens de igrejas. E antes de regressar à autocaravana ainda tivemos tempo para colher os tais agriões que, posso-vos dizer, deu uma sopa espetacular feita aqui pela Dona Cristina. E eis que chegámos a uma das cidades alemãs que mais gostamos de visitar. A cidade de Colónia. Desta vez optámos pelo parque campismo que fica junto ao Rio Reno e logo por ali descobrimos que o pessoal alemão que ia no barco estava bastante animado. Pois venham dizer que os alemães não são um povo alegre. E chegámos à cidade de Colónia. Neste périplo agora pela Alemanha, a caminho do Cabo da Roca, mais uma etapa da nossa viagem. E agora vamos visitar? Vamos visitar Colónia, a cidade. E a catedral. A catedral que tem, é mítica. É a maior catedral da Alemanha. Um dos aspectos que mais impressionou nesta viagem é a quantidade de turistas que encontramos nestes locais. Chegámos a Colónia. Depois de um agradável passeio nas margens do Reno. E agora há que descobrir a cidade. É verdade, e começamos pela catedral, que é espetacular, como podem ver. Ora vejam. Quando por aqui passámos a caminho da Escandinávia, o tempo estava péssimo, mas desta vez tínhamos o sol que iluminava com esplendor toda aquela igreja, aquela catedral com vitrais fantásticos. Este tinha sido o principal motivo para revisitarmos nesta viagem Colónia, voltar a encontrar a sua catedral e deliciarmos com todos os pormenores que ela nos oferece.
E como esta vida de autocaravanista é uma vida que não tem descanso, pouco depois já estávamos em França, a visitar esta cidade que fica na região de Champagne-Ardenne, a 160 km de Paris. Continuamos o nosso percurso a caminho do sul e agora paramos na cidade francesa De Troyes. É especialista em língua estrangeira aqui a Dona Cristina. Gestual, especialmente. Também ajuda. Nesta viagem também ajuda. E porquê é que parámos aqui? Porque esta cidade tem um conjunto de casas em Pan de Bois que são... Espetaculares. Vale a pena fazer a visita. Muito grande. Parámos as bicicletas, que são sempre úteis, sempre a nossa companhia, mesmo aqui junto à Catedral. A Catedral de Saint-Pierre. Catedral de Saint-Pierre. Vamos começar a visita? Vamos. Bastava seguir as placas que no chão nos indicavam o caminho a percorrer e íamos descobrindo uma das cidades mais bonitas de França. É normalmente designada como uma cidade de arte e de história. Muitos dos seus edifícios são considerados como monumento histórico. Como por exemplo este antigo albergue ou hospital, que ainda hoje preserva a sua antiga farmácia e um jardim com ervas aromáticas e medicinais. E também é uma cidade que sempre esteve ligada à volta à França em bicicleta. E quando a visitarem podem ter a certeza que vão encontrar muito pessoal simpático e que vos vai receber bem. Mas as suas ruas com casas que já tinham na sua história de 100, 200, 300 anos deixavam-nos completamente deslumbrados. Mas a cidade oferece muitos outros pormenores curiosos que nós até aproveitávamos para fazer uma foto para mais tarde recordar. Mas continuamos a fazer aquilo que mais gostamos de fazer quando viajamos, deambular pelas ruas das cidades. Até como temos a nossa casa por aqui perto, é como se aqui morássemos. Passear pelas ruas de Troyes é simplesmente fabuloso pela atmosfera que aqui se pode encontrar. E atrás de nós temos uma rua curiosíssima porque entre duas escadas em Pan de Bois, que são estas escadas que são construídas com uma estrutura de madeira, temos uma das ruelas mais famosas aqui da terra, que é a Ruelle des Chats, que é o quê? Que é uma rua muito apertadinha e que as casas em cima quase que se tocam e permitia que o gato saltasse de um telhado para o outro, daí o nome desta ruela. Passear aqui de rua, de beco em beco, é sempre uma surpresa. E tudo isto continua habitado. É, continua a vida, que isto continua cheio de vida, cheio de restaurantes, de vir a Troyes e passear pelas suas ruas com as casas em Pan de Bois, vão ver que é uma viagem fantástica que podem fazer pelas terras de França. E o que é verdade é que posso mesmo dizer que o autocaravanista é um ser que nunca se cansa de admirar tudo aquilo que pode presenciar nestas viagens. E surpresas é coisa que esta cidade não deixa de poder oferecer. Depois que ladeadas de casas construídas 300, 400 anos, 1500, 1600, 700, século XVIII, ainda podemos encontrar pormenores curiosos, como seja a rua que tem a calha no meio, por onde escoavam as águas sujas. O que era hábito era chegar à janela e gritar: vai água! Como se fazia em Lisboa, por exemplo. Sim, e nas grandes. Vai água e as pessoas tinham que ter cuidado porque despejavam as bacias e o resto. E os penicos. É, e depois, enfim, esperava-se que escoasse pela rua. Outro pormenor curioso é que as casas que comercializavam algum artigo tinham que o anunciar e como não havia hipótese de fazer muita pintura ou painéis luminosos como nós hoje usamos, acontecia colocarem painéis com a figuração do objeto que era vendido. No caso, receber os cavaleiros, vender o pão, um ferreiro, e ao longo de todas as ruas vamos encontrando painéis pendurados nos edifícios
que mostram o que é que aquela casa comercializava. Os pormenores vão sucedendo. Aqui, neste Algeirós, para fazer o escoamento das águas da chuva, curiosamente lá em cima tem uns picos para não permitir que as pessoas subissem e pudessem assaltar a casa. E outro pormenor, aqui a saída da água. Aqui na cidade de Rouen, na área de serviço para autocaravanas, tenho na minha mão uma garrafa de um espumante da Raposeira. Esta garrafa nasceu na Anadia, percorreu toda a Europa até ao Cabo Norte, foi-nos oferecida por um casal extremamente simpático que fez o favor de nos cumprimentar no Cabo Norte. Passámos um momento muito agradável a fazer um brinde com um champanhe, não este, mas um outro, que nós levávamos na autocaravana para abrir lá no Cabo Norte. E eles foram tão simpáticos que foram à caravana deles, à autocaravana, buscar um champanhe para nos oferecer. Nós guardámos-lo e dissemos, vamos abrir quando estivermos no momento certo, que vale a pena saborear aquele champanhe que eles ofereceram. E isso aconteceu aqui, na cidade de Rouen, que é muito bonita, como temos andado a mostrar. E é isto que as viagens nos proporcionam. Não é só descobrir paisagens, monumentos, catedrais, conhecer a cultura dos povos. É a partilha da amizade entre as pessoas. Por isso, a todos aqueles que nos acompanham nos nossos vídeos, eu deixo aqui um sentimento de amizade muito grande. Podem ter a certeza, a vossa companhia para nós é muito importante.